Senhor, esta é a Tua palavra, infalível, Tua palavra, que ela fale ao coração de cada um, que o Espírito Santo atue nesse momento, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso meio, e nós repreendemos toda distração, tudo que não é do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, amém? Eu quero falar para você sobre gratidão. Gratidão. A primeira palavra que nós lemos lá em Tessalonicenses diz: em tudo dá graças. Mas às vezes a gente fica assim, nem tudo dá para a gente ser agradecido, mas a Bíblia diz que em tudo dá graças. Em tudo. E aqui a gente vê a história de 10 leprosos. O Kathleen, pode pôr a outra. 10 leprosos. Para você entender o que é, a gente não tem ideia do que é lepra. A gente não sabe hoje o que é lepra. A lepra hoje ela é curável, mas antigamente o cara de lepra, a pessoa de lepra, ele vivia fora da cidade, ele não podia ficar no convívio das pessoas. A família, ele era rejeitado pela família. Então você observa o grande benefício que esses 10 leprosos conseguiram. Todos foram curados. Todos 10 leprosos. A lepra, ela vai corroendo, vai caindo no nariz, orelha, vai até que a pessoa morre. E é extremamente contagioso. Então naquela época o leproso ele vivia fora, ele não tinha vida em sociedade. E agora você imagina o tamanho do benefício que eles conseguiram. Foram curados de lepra. E só um deles voltou para agradecer. Diria 10%. 10% de todos que foram curados, 10% voltou para agradecer. Então a gratidão é um sentimento, é uma atitude hoje, né, e sempre foi pouco utilizada. A gratidão, ela é uma palavra que anda junto com ação. Não basta a gente ser grato, a gente tem que mostrar que é grato, né? A gente ganha um presente e aí eu falo assim, legal, eu estou grato, mas você tem que manifestar para a pessoa que te deu o presente, olha, muito obrigado, eu estava precisando disso mesmo. A pessoa vai ficar até animada e vai te dar um outro mais para frente. A gratidão, ela faz isso, ela movimenta as pessoas, e a falta dela também movimenta. Jesus não achou gratidão naqueles leprosos. Lá nos Estados Unidos, na quinta-feira passada agora, a gente no Brasil comemora também, um Dia Nacional de Ação de Graças, dia 23 de novembro. É uma data que ela movimenta. Aqui no Brasil não é muito difundido, mas nos Estados Unidos é uma data, é igual ao Natal, é mais importante que Natal para eles. É o Dia Nacional de Ação de Graças. É tão importante, a minha cunhada, irmã da pastora, mora lá na Flórida, e ela falou que tudo para, nada funciona. É um feriado nacional. É igual domingo à tarde aqui em Paraupeba, nada funciona. Em Belo Horizonte você acha muita coisa aberta. Aqui, né, aqui nada funciona. E lá é assim, feriado de ação, é um dia nacional, é um dia que eles param o país inteiro para agradecer a Deus. Você imagina o resultado disso no coração de Deus? Você imagina o país, o Brasil parando todo para agradecer a Deus, um dia inteiro para agradecer a Deus, e aí lá eles reúnem as famílias, né, faz aqueles, a gente vê muito nesse filme, né, Dia Nacional de Ação de Graça, eles reúnem, matam um peru, fazem um monte de coisa lá, e eles agradecem. Mas isso é um memorial, eles fazem isso como memorial, para que as pessoas não se esqueçam. Né? Por exemplo, vai que acontece uma tragédia em algum lugar, então eles fazem depois que termina, às vezes teve um grande incêndio, matou muita gente, eles fazem um memorial, para que as pessoas que passem ali não se esqueçam, morreu muita gente.
Então, memorial, esse Dia Nacional de Ação de Graças é um memorial. Aqui no Brasil, passou aí, quem ouviu falar nesse aí? Levanta a mão. Ninguém ouviu falar, 2 pessoas. Então, mas a gratidão é essa coisa, é um reconhecimento. E a vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Gente, a pior coisa que tem é você viver do lado de uma pessoa murmuradora. Nada está bom para ela. Nossa, que calor. Aí chove, não, que chuva, vai atrapalhar a obra, né? E aí começa... Lá em casa faz muito calor, gente. Minha casa é muito quente. E a Cláudia tem sofrido muito com esse calor lá. E aí começou a chuva um dia, né? Aquele dia, sabe aquele dia nublado, triste? Porque no dia nublado ele fica com a cara triste, né? E aí ela falou assim, nossa, que dia lindo. Aí eu falei assim, lindo assim não, né? Está fresco, né? Mas não está um dia bonito, né? O dia bonito é um dia com sol, né? Mas agradecido, irmãos. A gente precisa ser grato pela vida, por levantar, até pelo calor também, né? Aqui em Paraupeba faz um pouquinho mais de calor que Belo Horizonte. Aqui é 2 graus a mais que lá. Eu estou acostumado mais ainda estou me adaptando ainda com o calor daqui. Mas a gratidão é uma coisa tão boa. Quando você faz algo para uma pessoa e ela demonstra gratidão, é tão bom. E o contrário é tão ruim, né? Às vezes você faz alguma coisa, a pessoa nem, né? Aconteceu recente, eu dei um presente para uma pessoa, ela nem me ligou de volta para falar obrigado pelo presente. Nem uma nota de rodapé, nada. Eu falei, eu acho que ele nem percebeu, porque ficou estranho a gente dar alguma coisa e não receber nenhum obrigado. Então a vontade de Deus é que nós sejamos gratos, agradecidos. E a gratidão é um sentimento de dívida para com outra pessoa, acompanhado por um desejo de agradecer. E essa ingratidão é muito triste. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando de alguém que fez alguma coisa que você fez por ela e você não recebeu um obrigado, né? Tem certeza que pelo menos alguma pessoa você se lembrou nessa hora aí. Pessoas que a gente já ajudaram, que a gente já ajudou, e de repente na hora que você precisa, a pessoa vira as costas. Eu tinha, no tempo que a gente trabalhava com fotografia, eu ensinei muita gente mesmo, foram mais de 30 pessoas no decorrer da nossa trajetória. A gente trabalhou 30 anos com fotografia. Eu ensinei muita gente a fotografar, nós ensinamos a filmar, e muitas dessas pessoas, até hoje, são gratas porque a gente colocou no mercado, ensinou, e muitos trabalham no ramo até hoje, ganham dinheiro, muitos são muito bem sucedidos na vida, na área profissional, por causa desse ensino. Mas algumas pessoas, ontem mesmo, né? Ontem eu recebi eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos, ele mandou uma foto para mim, de um menino que eu ensinei a trabalhar lá na igreja, lá fazendo filmagem, assim, ele ficava segurando a câmera, e aí depois eu comecei a ensinar ele edição. Esse menino trabalhou na Globo, esse menino trabalhou no SBT, hoje ele está lá nos Estados Unidos, e ele estava na casa do meu sobrinho, né? Aí ele mandou uma foto para mim, eu falei, ô Bruno, legal, que bom que você está aí. E você acredita que esse Bruno, que eu ensinei ele a trabalhar, numa outra oportunidade, eu tive que perguntar para ele algumas coisas. Estava surgindo uma vaga de cinegrafista na Globo, para filmar jogos de futebol, e eu estava meio parando de trabalhar, e eu estava precisando fazer alguma coisa, e aí eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, está surgindo uma vaga para mim, de cinegrafista, lá na Globo, mas é para filmar futebol. Eu não sei, cara. Nunca filmei jogo de futebol assim não, me dá umas dicas. E o Bruno, que eu ensinei ele, gente, eu ensinei o cara, ele trabalhou, ele prosperou, trabalhou na Globo ele trabalhou no Sport TV, e ele cobria jogos. Aí ele me falou, pastor, o negócio é o seguinte, quando você estiver lá em cima, se você estiver com a câmera geral, você faz assim, se você ficar na câmera de detalhe, ali atrás do gol, você faz assim. Então ele me deu todas as dicas, olha só,
a gratidão, ele me pagando algo por algo que eu fiz para ele. Nunca cobrei nada dele. E no final, ele que estava me ensinando algumas coisas. Então a gratidão, ela faz isso. E tem uma parábola que Jesus fala, ele fala sobre um rei. Gente, eu sei que todo mundo, ninguém está livre de dívida, pelo menos um negocinho de cartão de crédito alguém tem, é um negocinho no banco, um empréstimo, todo mundo tem alguma coisa, né? Mas esse cara, ele tinha uma dívida astronômica, uma dívida impagável. E ele estava lá, ele chegou para o rei e falou: rei, eu não tenho como pagar essa dívida. O rei falou assim: me dá o papel aí. Rasgou, pronto, está pago. Ele ficou assim, sem conseguir entender. Gente, eu recebi algo inexplicável. Ficou muito feliz. Só que ele saiu dali. Aí ele viu um cara que estava devendo ele um dia de serviço. Ele falou assim: esse cara está me devendo um dia de serviço. Vem cá. Chamou ele e começou a bater nele: me paga agora, que eu quero que você me pague agora. E aí as pessoas que tinham visto ele ser abençoado pelo rei, foram lá no rei e falaram: ó, o cara que o senhor liberou uma dívida de milhões para ele está cobrando um dia de trabalho daquele moço ali. O rei mandou chamar ele lá. Ele falou assim: que isso? Você devia ser grato por eu ter te passado, eu ter liberado toda essa dívida. Fiquei muito triste de você cobrar uma dívida de uma pessoa. Você não devia fazer o mesmo? Gratidão, irmãos. Por causa daquela atitude com a pessoa que devia um denário, ele foi para a prisão. O rei revogou aquela dívida. Então é importante, será que nós somos verdadeiramente gratos em nossa vida? Ou será que a gente reclama de tudo, acorda reclamando? Uma vez eu estava com o meu carro, estava chovendo, eu tinha que trabalhar, levantei de manhã, na hora que eu fui olhar lá, o pneu do carro vazio, tinha furado. Eu falei: Senhor, algo o Senhor quer me mostrar nesse dia. Obrigado, porque esse pneu está furado, vou trocá-lo. Vai gastar uma meia hora aqui, mas é uma meia hora que poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Estava conversando com a Thaisa, né, lá no PG, na casa dela. E ela fala muito sobre o Daniel, o marido dela, que está viajando, é caminhoneiro. E ele hoje, né, aos pés do Senhor, às vezes o caminhão dá um problema, ele fala: ó, não mexe com esse negócio não, vou resolver esse negócio, porque quando alguma coisa dá errado, é porque Deus está me livrando de alguma coisa. Então vamos ficar atentos ao que Deus está falando. Ao invés de sair reclamando, e vou perder meu dia de trabalho, e isso, aquilo, seja grato. Agradeça ao Senhor. Então eu quero falar sobre graças, ser agradecido primeiramente a Deus. Em 1 Coríntios 16, não precisa abrir, não precisa mostrar não, Kathleen. Fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, farei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo monte. Engrandecer o Senhor, agradecer ao Senhor. Agradecer por todas as coisas, por todas as bênçãos, pela saúde, pelo emprego. Eu creio que todo mundo está trabalhando, graças a Deus. Quem não está trabalhando, graças a Deus também, que Deus vai abrir uma porta. A nossa vida, irmãos, é espiritual. Tudo o que acontece tem razão espiritual. Então, às vezes a gente vai andando lá em Belo Horizonte, é muito difícil estacionar um carro ali no centro. Então, quando a gente saía de casa, a gente diz: Senhor, me ajuda aí com a vaga, eu preciso parar ali na rua tal. E a gente ia chegando assim, estava saindo uma pessoa, aí a pessoa fala assim: não, isso é coincidência. Que nada, se você pediu lá para Deus te dar uma vaga, agora você está falando que é coincidência? Então ser grato pelas pequenas coisas e pelas grandes. Às vezes a gente pede a Deus: você está com dor de cabeça e tal, e faz uma oração e Deus cura. Ah não, foi porque eu tomei o remédio. E muitas vezes Deus nos responde, mas a gente não é agradecido. Então nós temos aprendido muito, irmãos, sobre primícias.
Sabe o que é primícia? É a primeira coisa. Eu queria ensinar vocês a dar a Deus o primeiro, a entregar a Deus sempre o primeiro. Eu tenho costume de entregar a Deus o primeiro momento do meu dia. Na hora que eu acordo, às vezes eu acordo de madrugada para orar, mas a primeira coisa que eu faço de manhã, na hora que eu acordo, eu faço uma oração, entrego ao Senhor aquele dia, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, meus netos. Tem 4 netos, abençoa você também, né? Lógico, está do meu lado ali. Mas a bênção é a primeira coisa que a gente precisa fazer, acordar e dar o melhor para o Senhor. Se você consegue ter um momento de oração, de leitura da Bíblia, faça isso. Dê ao Senhor o primeiro. Você sabe o que é primícia? Quando eles lá em Israel, eles tinham uma plantação e a primeira colheita, os primeiros ramos eram do Senhor. Os primeiros frutos eram do Senhor. E todo animal que nascia, o primeiro animal, por exemplo, o primeiro bezerro daquela vaca era do Senhor, é primícia, é o primeiro. A gente perdeu muito costume, porque muitas vezes a gente fala assim, porque nós não somos uma igreja que prega prosperidade acima de tudo, prosperidade acima de qualquer coisa. Deus tem para nós prosperidade, sim. A gente fala muito sobre isso. Prospere, aonde você está, prospere. Nós temos que estudar, temos que prosperar. Eu falo muito com os meninos, estuda. Prospera no seu emprego. Dentro do seu emprego, você vai ver uma área que você quer se destacar, estuda. E a gente fala muito sobre prosperidade nesse sentido. Não como troca, como barganha, de ficar o tempo inteiro, vem, traza, esvazie sua carteira, esvazie seu bolso. Nada disso. Mas prospere dando ao Senhor o que é dele. Muitas vezes a gente, por ficar assim meio receoso, o que a igreja vai falar, às vezes o pastor, ele fica intimidado em falar sobre primícia. Eu sempre fui dizimista, sempre na minha vida, desde que eu me entendo por gente, desde o meu primeiro salário. E aí, de uns tempos para cá, eu tenho lembrado dessa palavra de primícia, primeiro, porque Deus valoriza o primeiro, o seu primeiro momento do dia, a sua hora e as suas ofertas. E quando eu falo de oferta, não é só aqui trazer as coisas, é você ser generoso com pessoas que estão do seu lado. Às vezes um vizinho passando necessidade, e você fala, não, tem que entregar lá na igreja. Não, irmão, oferta não. Oferta você está livre. Mas eu quero te falar sobre primícia. De uns tempos para cá, eu recebo da igreja só uma ajuda de custo. Pequena ajuda de custo. Em Belo Horizonte, quando eu morava lá, a gente tinha uma vida bem folgada. Trabalhava com fotografia, a gente tinha uma vida bem tranquila. Uma vida bem remunerada. Quando nós viemos para cá, a gente sabia que nós iríamos viver pela fé. Então, aí o que acontece? Eu comecei a entregar, de uns tempos para cá, eu recebo às vezes uma oferta de R$100. Eu pego R$10 e já coloco direto na conta da igreja. Primícia, não faço nada, primeira coisa eu pego e entrego aquele negócio. E eu tenho percebido, a gente já sabia disso, mas muitas vezes a gente não coloca em prática. E os antigos, se tem alguém que é mais antigo, ele recebia o salário dele e não fazia nada. Meu pai, minha mãe era assim, não fazia nada, enquanto ele ia lá, entregava a parte do Senhor. Gente, meu pai sustentou 11 pessoas, eram 9 filhos do meu pai e minha mãe. Ele ganhava bem pouquinho. Mas olha, nós nunca tivemos um dia de necessidade dentro de casa. Nunca. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram fiéis e me ensinaram a ser fiel. Então, e desde a hora que a gente começa a entregar as primícias, irmãos, tem 2 meses que eu não tiro nada da igreja por causa da obra.
Como é que eu estou vivendo? Oferta, e o serviço tem chovido para mim fazer. Eu não posso fotografar um casamento, mas eu posso editar um casamento. Então, de repente, começaram a aparecer vários serviços. E aí eu pego, recebi e pago entrego ao Senhor e pago minhas contas. Eu quero te desafiar. Se você não está dando conta, pastor, eu não dou conta, está difícil demais, meu salário não dá para nada, experimenta fazer isso. Nem está programado muito falar sobre isso, mas eu quero que a gente entenda o que é primícia. É você tirar o de Deus primeiro. Porque se você tira o de Deus, o resto Deus abençoa. A Bíblia fala assim, ó, fazei prova de mim, se eu não vos abrir janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Eu tenho certeza que se eu chamar, gente, vem alguém dar um testemunho, que eu sei várias pessoas vão se levantar e vir aqui dar um testemunho disso, de desde que passaram a entregar ao Senhor. Porque quem repreende o devorador é Deus. E você não deve entregar ao Senhor por causa do medo do devorador, porque, eu vou entregar porque Ele vai me abençoar. Não, você entrega porque é ordem. E aí a bênção vem por causa disso. Eu te faço um desafio. Se você ganha R$1.000, entregue o dízimo primeiro. Entrega. Pastor, vou passar. Entrega. Eu te faço um desafio. Se você o dinheiro não render mais esse mês, eu te pago esses R$100 de volta. Porque eu estou falando, gente, não é do que alguém me falou, não, estou falando do que eu vivo diariamente. Vivo diariamente. E por causa da palavra. Se você vê como que o Dione sabe, como que o Dione é o tesoureiro da igreja, ele sabe como que a gente vive na igreja. Às vezes a gente tem um orçamento aqui de X e a gente gastou no mês 10 vezes o orçamento da igreja, por causa de ofertas que vêm de pessoas que nunca às vezes ouviram, nunca pisaram aqui. Para vocês terem ideia de como Deus abençoa, tem um rapaz aí em Belo Horizonte que eu só liguei, um dia desse encontrei com ele, e aí conversando com ele sobre as coisas da igreja, sobre os projetos sociais que a gente faz aqui. Aí um dia, depois de uns 2 meses, ele me ligou e falou: pastor, me dá seu número de conta aí, que eu vou transferir uma oferta. Eu falei: não, transfere para a conta da igreja, passei o Pix da igreja. Aí imaginei, deve uns R$300, R$400, que bênção. Fui lá olhar, irmãos, R$6.700. Limpou a nossa conta, glória a Deus, né? Limpou as nossas coisas, que a gente tinha muitas coisas para pagar para frente, não é dívida, a gente não tem dívida, a gente tinha coisas para poder pagar, a gente deu uma limpeza geral, porque Deus abençoa. Eu te faço um desafio, você que ainda não é dizimista, faça um desafio, seja fiel ao Senhor, e Ele vai ser fiel, Ele é fiel. Sempre é fiel. Então vamos continuar. Ser agradecido, irmãos, ser agradecido é lembrar. Não adianta a gente ficar grato, mas não lembrar. Várias vezes, o Paulo esteve aqui, o Paulo mais da Mara, o Paulo é meu cunhado. O Paulo foi a primeira pessoa que me indicou para alguém. Eu tinha 16 anos. Ele me indicou para eu trabalhar num lugar, ele arrumou um emprego para mim. Vira e mexe, eu agradeço ele. Paulo, obrigado, viu? Às vezes eu agradeci em público, que eu agradeço a ele estava sentado ali. Agradeço porque você me deu a primeira oportunidade. A gente estava conversando, né, os homens, né, Nilson? Às vezes a gente é grato. A pessoa que deu a primeira oportunidade. Até hoje eu lembro, eu sou grato a ele, eu falo com ele, você foi o cara que primeiro me deu oportunidade nessa vida de entregar, de trabalhar. Então a gente precisa ser agradecido, irmãos. Muitas vezes a pessoa te ajudou, você nem liga, nem agradece. Então a gente precisa lembrar de quem nos ajudou. E ser grato também é reconhecer. Então a gente agradece a Deus porque Ele nos criou, Ele te deu a vida, Ele te abençoa todos os dias. E a gente deve admitir que a gente não merece, que nós somos
agradecidos porque nós não merecíamos. Eu não mereço, você não merecia. E ser grato é ter atitude. Ser grato não é só você falar assim, obrigado. Ser grato é você ter atitude de gratidão. Para Deus, todos os dias, levantar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Lembra dos 10 leprosos? Só um que voltou para agradecer. E Jesus ficou admirado. Gente, 10, só um. É ter atitude. Ter atitude, é isso que eu falei. É você olhar para a pessoa e falar, olha, eu te agradeço porque você me deu essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estar aqui na igreja, você me convidou. É ser grato. Ser grato é ser grato com eficácia também. Até para ser agradecido a gente tem que saber. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu sou agradecido, mas eu sou assim mesmo, do meu jeito eu sou grato. Não, gente, vai. Você é grato do seu jeito, você tem que ser grato do jeito que, se a pessoa que te ajudou, ela gosta de ser reconhecida, vai lá e agradece a ela. Né? A gente agradecer. Teve uma vez que, logo quando a gente casou, nós casamos e a gente não gostava de cebola, não. Hoje a gente gosta bastante, mas a gente não gostava de cebola. E aí, nós fizemos uma boa ação para uma pessoa, nós cuidamos da criança dela durante o dia inteiro, e no final do dia, ela queria agradecer a gente. Ela fez uma torta de cebola. Imagina a nossa gratidão. Aí eu falei com ela assim, ó, não leva mal não, mas a gente não gosta de cebola, mas assim, valeu pela intenção e tal. Então, está vendo, para você agradecer uma pessoa, você tem que saber do que ela gosta, para você ser grato. Né? Tinha um vizinho nosso lá, né? O seu, como é que chama? Seu Euler, ele era. Seu Euler, um vizinho lá do Colina, que a gente morava lá. E assim, um pessoal muito prestativo. Um dia a gente falou, vamos almoçar lá em casa e tal. Aí a gente foi almoçar. E aí a dona Joana, que é a mulher dele, né? A gente sentado na mesa, aí ela falou com ele assim, com o seu Euler, tomara que não seja nada de frango. Eu falei, por quê? Porque o Euler detesta frango. Aí a Cláudia falou assim, o pior que era, o que era mesmo? Era frango, irmãos. E aí a gente ficava sem graça, sem saber o que fazer. Ela falou assim, não. Aí a dona Joana falou assim, o azar é dele, porque eu já falei com ele que ele tem que aprender a gostar de tudo. E então, está vendo, irmãos, a gente tem que ser, foi uma falha nossa também de não ter perguntado, né? Mas ser grato, até para ser grato a gente tem que saber fazer as coisas, não é de qualquer jeito. Né? É igual, por exemplo, o Nilson me ajudou a fazer um negócio. Aí eu pego R$100 e deposito na conta dele. O Nilson fala assim, o que é isso, pastor? O que é isso que você está fazendo aqui? Não é dinheiro que eu estou querendo, não. Então, muitas vezes você dá um dinheiro, você está ofendendo a pessoa. Sabia disso? Tem pessoas que fazem, a Paula, você dá um dinheiro para ela, ela até joga o sapato, não sei. Porque às vezes ela faz um negócio de um favor, a gente vai agradecer, eu vou te dar uma oferta. Não fiz por causa disso. Está vendo? Até para agradecer, a gente tem que saber como agradecer. Ser grato com eficácia. A gratidão em casa. Muitas vezes nós não somos gratos pela esposa que temos ou pelo marido que tem. Filhos que não agradecem, não são gratos pelos pais. Eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui, todos já deixaram de comer alguma coisa para o filho comer. Às vezes você deixa de fazer para o filho fazer. E aí o filho cresce e não dá a mínima para os pais. Ser grato. Ser grato por nossos pais terem investido em nós. Passar noites em claro.
Você é grato? Você é grato pelo seu marido, pela sua esposa? Às vezes a gente vai conversando com casais assim, e aí a gente fala, não, mas fulano é ruim. Não, mas ele tem qualidades. Às vezes o marido reclama da mulher, não, mas a mulher, ela tem muitas qualidades. Porque você não vai achar todas as qualidades numa só pessoa. Mas ser grato em casa, gratidão na vida profissional, irmãos. É importante ser gratidão. Muitas pessoas que nos ajudaram a subir, muitas pessoas que foram importantes, nos ensinaram o trabalho. Pessoas que te deram oportunidade. Uma vez eu ensinei um cara a trabalhar, ensinei o cara, indiquei ele para trabalhar em umas empresas. O cara ficou bom de serviço. Começou a comprar coisa, carro, moto, computador, coisas para o trabalho dele, os melhores equipamentos eram dele. E no dia que eu precisei desse cara, ele virou as costas para mim. Eu até falei com ele, cara, vou te falar a verdade, eu fiquei decepcionado com você. Porque você lembra do primeiro dia que eu te ensinei a manusear a câmera? Você lembra do dia que eu te ensinei a editar um casamento? Você lembra as pessoas que eu te indiquei? Falou, contrata esse cara que ele é bom. É importante a gente ser grato. Porque olha só, quem fere, esquece. Quem é ferido, esquece não. Você vai às vezes o cara está jogando bola lá, o cara te dá um pontapé e tal, não, tudo bem e tal. O cara nem lembra mais você, fica lá, esse cara, na hora que ele passar aqui, vou fazer ele lembrar do pontapé. Irmãos, quem é ferido não esquece não. Quem é ferido não esquece não. Às vezes a gente esquece de alguém que a gente está devendo. Não é verdade? Às vezes você esquece assim, estou devendo fulano de tal, mas pergunta se o fulano de tal lembra. Gente, se alguém te deve, se alguém deve a você algum dinheiro, você sabe a conta de todos. O Valeriano sabe, né? Todos que tem a lista lá, assim, o Valeriano sabe. Todas as pessoas que devem, você sabe, não sabe? Porque a gente guarda. Então a gente precisa ter essa gratidão na vida profissional. Gratidão na igreja. As pessoas que te discipularam. A pessoa que te convidou para você vir na igreja a primeira vez. As pessoas que andaram com você. As pessoas que oraram por você. Muitas vezes mulheres oraram anos para a conversão do marido. E vice-versa, maridos também, que oraram pela vida das suas mulheres. Gratidão, irmãos. Nós precisamos ter gratidão. A gratidão glorifica a Deus. A gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus. A gratidão te traz paz. A gratidão nos atrai para Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus, aos nossos pais, às nossas famílias, grato na profissão, grato na vida espiritual, às pessoas que nos conduziram. Em Filipenses 4, 6 a 7, você coloca para mim, Kathleen? Filipenses 4, 6 e 7. Gratidão, irmãos. A gente não tem um dia nacional de ação de graças. A gente não tem um dia que a gente para agradecer. Mas eu queria que você hoje tivesse um tempo de você pensar assim, olha, eu vou ser mais grato. Irmão, não adianta nada a gente pregar e falar, irmão, seja grato. Se você sair daquela porta ali e sua vida continuar do mesmo jeito, do jeito que você entrou. Eu quero muito que essa palavra entre no seu coração para que ela produza fruto. Senhor, eu vou ser mais grato. Eu vou ser mais grato aos meus pais. Eu vou ser mais grato aos meus professores. Irmãos, principalmente vocês que estudam hoje, eu vejo tanta ingratidão.
O professor fica lá ralando, preparando plano de aula, aí chega os meninos na sala fazendo bagunça, desrespeita, até agride verbalmente, para não falar fisicamente. Tanta ingratidão, irmãos. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser pessoas agradecidas. Olha lá Filipenses 4:6, o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus é que você seja agradecido. A vontade de Deus é que você agradeça mesmo nas situações difíceis, mesmo numa situação que você não consegue entender, mesmo que tudo esteja caindo do seu lado. Seja agradecido, porque a Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Um pneu furado? Também. Uma batida no carro? Também. Um monturo de tijolo, né, Thaís? Um montão de tijolo na porta da casa, atrapalhando a casa. E aí a Thaís perguntando assim: o cara está atrapalhando aqui com esse monte de tijolo. Aí um belo dia ela esquece o freio de mãos, sem puxar, o carro vai descendo. E para onde? No muro, um monte de tijolo que estava atrapalhando ela. E se não tivesse o tijolo, o carro ia cair na ribanceira, ia dar quase perda total. Então, irmãos, em tudo dai graças. Você não sabe o que está acontecendo, do que Deus está te livrando. Em tudo dai graças. Em tudo. A gente estava viajando, tiramos uma semana de folga, e Deus falou com a gente que Ele ia dar para a gente 3 livramentos. E aí acontecia as coisas, a gente dava graças a Deus, porque Deus estava livrando. Muitas vezes a gente não entende, sabe? Às vezes você vai começar o dia, e aí acontece um negócio que muda o seu dia todo. Às vezes o menino está com febre, ao invés de você ir trabalhar, você tem que ir para a UPA, vai ficar o dia inteiro mofando lá. Aí você fala assim: graças a Deus. Não porque ele está doente, mas porque Deus tem um propósito. Às vezes você está ali, Deus vai te levar lá na UPA para você consolar alguém que perdeu o filho. Você está lá com o seu filho com dor de cabeça, mas você vai às vezes estar lá na UPA para consolar uma pessoa. Então a gente precisa estar atento. Seja agradecido, aprenda a dar graças a Deus por cada momento. Né, Rosinha? A hora que você recebe aquela ligação: vem para cá, mãe. Aí você fala: lá se foi o meu dia, embora. Mas Deus tem um plano. Viu, gente? Viu, irmãos? Deus tem plano em todas as coisas. Muitas vezes, a pastora até já pregou sobre isso aqui, muitas vezes vem uma situação difícil na sua vida, que é como se fosse um tranco para Deus te colocar no prumo de novo. Às vezes você está indo fora do caminho, aí Ele manda uma tribulação, manda algo difícil que você vai de você enfrentar, para que você volte a caminhar no caminho dele. Então não reclame, levante, eu tenho certeza que amanhã cedo você vai levantar, vai agradecer a Deus. Se algo saiu do seu controle, você fala: Senhor, eu te dou graças. E eu sei que o Senhor vai me ensinar alguma coisa com essa situação. E, gente, tem inúmeras situações que a gente pode ser agradecido, dar graças a Deus, antes de ficar reclamando, lamuriando das coisas que vão acontecendo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. É muito importante que
a gente reflita. Eu sei que você foi abençoado através dos cânticos, dos louvores. É importante que você saia daqui com essa palavra na sua mente: gratidão. Eu preciso ser grato. Se você não guardou nada do que eu falei, grave essa palavra: gratidão. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser agradecido em casa. Eu preciso ser agradecido a Deus. Eu preciso ser agradecido no meu trabalho. Agradeça a Deus todos os dias, irmãos. Agradeça a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, se você os tem ainda. Agradeça a Deus por todas as coisas que Ele tem te dado. Agradeça a Deus pelas coisas que Ele tirou de você. Muitas vezes é difícil agradecer por uma perda, mas agradeça a Deus. Deus é fiel. Eu quero que você ore aí no seu silenciosamente, peça a Deus que te ajude a ser agradecido. Não é fácil não, irmãos. Ser agradecido não é fácil não. Que você tenha uma posição de gratidão. Coloque, fala com o Senhor: Senhor, eu não consigo, me ajuda a ser grato na hora difícil, na hora que eu estou com dificuldade, na hora que alguém me chateia, na hora que alguém pisa no meu calo, na hora que o meu carro dá problema, na hora que a bicicleta fura o pneu, estou atrasado. Senhor, me ajuda a ser grato, me ajuda a ser grato, porque eu sei que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está aqui. Quero orar para que essa palavra, ela alcance o coração. Não fique somente na mente, mas que ela alcance o coração dessas pessoas. Para que ela alcance o coração e ela seja, a partir de agora, uma pessoa agradecida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.